Bom dia, desculpa, deixa eu acordar. É que eu estava fascinado aqui no começo, esperando a hora de começar, vendo essas mensagens que estavam sendo projetadas aqui. Vocês já repararam quanto ensinamento, quanto aprendizado, quanta orientação tem nessas mensagens? Essas mensagens são coisas que valem ouro. Essas mensagens são frases que a gente não está acostumado a escutar no nosso dia a dia. E ela nos ajuda muito na nossa transformação, na nossa melhoria, na nossa superação. Né? Então eu fiquei aqui estudando, aprendendo, relembrando, muitas dessas frases, todos nós já escutamos algumas vezes. Mas poucos de nós paramos para pensar numa ou outra e relacionar essa frase com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as coisas que estamos vivendo, com as coisas que estamos superando. Então o ensinamento é muito grande. Então, sempre que vierem para cá, quanto mais cedo puderem chegar e mais cedo puderem estudar e relembrar um pouco as coisas, garanto que a gente vai sair com um pouco mais de conhecimentos, um pouco mais de sabedoria e um pouco mais de motivação para a gente ir se transformando. Mas o nosso assunto hoje é uma palavra que gera um sentimento muito grande. Nós vamos falar um pouco hoje sobre gratidão. E gratidão é alguma coisa extremamente ampla, extremamente grande e que também é um sentimento que a gente vai desenvolvendo dentro de cada um de nós, vai desenvolvendo no nosso dia a dia, e quanto mais a gente sentir esse sentimento, mais felizes a gente se sente, melhores a gente se sente, melhor a gente vive, mais alegria interna e externa a gente passa a ter. Nós temos que agradecer muito e muito por tudo que nos acontece. Nós ainda agradecemos ao nosso pai e à nossa mãe por ter nos trazido para essa vida. Nós agradecemos a eles por cuidarmos de nós tantos e tantos dias, anos, meses, períodos grandes, sem nada cobrar, sem nada pedir, sem nada exigir. E aí, depois de tudo isso que eles fazem pela gente, o que a gente faz por eles? Vamos pensar. Será que não está faltando dentro da gente um pouco de gratidão para com eles? Será que a gente dá essa gratidão e demonstra essa gratidão pelos outros anos que se seguem após a gente ter essa famosa maioridade? Pensem bastante. Eu estou sendo grato com eles? Eu estou fazendo o que eu posso fazer? E a gente vê uma das coisas que mais estão aumentando na última década, nas 2 últimas décadas, são casas para idosos. E será que nossos pais, quando a gente era pequenininho, eles internaram a gente numa escola interna e só retiraram quando a gente ficou maior de idade? Não, Então mostra, que muitas dessas pessoas, não todas, que estão nesses lugares, nesses abrigos, também estão lá por falta de gratidão dos filhos. Os filhos não têm tempo mais de cuidar dos pais, não têm tempo de dar assistência para os pais, não têm tempo de ajudar. Pense, será que isso é um exemplo de gratidão?
Será que isso está fazendo bem para eles? Será que eles se sentem felizes lá dentro? Como é a vida lá dentro? Se experimentaram tentar passar 1 ou 2 ou 3 dias lá dentro e convivendo com a rotina e com aquilo que eles vivem, o que eles passam, não é fácil. Mas, graças a Deus, tem lugares desses, né, que as pessoas se sentem bem. Eu, a questão de 1 mês atrás, eu fui num desses lugares, ali na cidade de São Roque, que abriga 40 pessoas idosas e necessitadas, e carentes financeiramente, né? Esse lugar é mantido pelas igrejas católicas ali da cidade. E eu fui lá para pedir um recado de uma amiga nossa, que aqui de Osasco, que ela tinha feito uma doação de um sofá para eles, e ela todo ano leva alguma coisa lá para eles. E eles não estavam indo buscar o sofá, e ela falou, Ari, está me incomodando, eu vou ter que ir a outro lugar. Vai lá conversar com eles, ver se eles conseguem acelerar. E eu fui para lá, né? E qual foi a minha grata surpresa? Eu vi eles, esse pessoal, extremamente feliz, alegres, um rosto sadio, as suas roupas simples e contentes, né? Então Deus ampara a gente, né? Esses irmãos, que talvez estejam distantes de família, de tudo, estão lá amparados e estão vivendo com aquilo que a gente chama de dignidade. Será que a gente está ajudando a dar dignidade para as pessoas, para essas pessoas carentes, essas pessoas idosas, essas pessoas que sofrem, né? E eu lembro que eu perguntei para a moça, né? Eu falei, a mulher que cuida ali, né? Eu falei, como é que está funcionando aqui? Que eu já tinha ido lá conhecer alguns anos atrás, né? Ela falou, olha, nós estamos aqui com 40 pessoas. Você não fala para ninguém, mas tem 39 nos quartos e tem uma que está dormindo na sala porque a gente não tem lugar, mas não podia recusar ela. Então eles têm uma sala grande, que nem essa para TV, e à noite a mulher vai lá dormir naquela sala. E todos ali não conseguem ajudar, não conseguem fazer, e cada um tem as suas atividades dentro do que eles podem fazer. Uns limpam os jardins, limpam as plantas, outros ajudam na lavanderia, outros ajudam no preparo da comida, da limpeza deles lá. E todo mundo se sente também útil, né? E ao contrário que eu vi muitos abrigos, principalmente em São Paulo, né? Que todos ficam presos dentro de uma casa, quando tem sol vai para o cantinho, pega sol, mas não tem convivência, ali tem um espaço, né? Mas isso é para a gente mostrar que existe lugares que atendem bem, existem lugares que atendem. Agora, será que a gente quer colocar nossos pais lá? Por que a gente quer internar eles? Por que a gente, às vezes, quer ficar longe deles? Pensem bastante. Daqui a pouco, daqui a umas décadas, nós vamos estar precisando e vamos estar velhinhos. Será que vamos conseguir viver sozinhos? Vamos precisar de amparo de filhos, de amigos, de pessoas que nos auxiliem. Talvez alguns de nós tenham dinheiro para pagar um cuidador para ficar lá em casa, né? Cuidando deles, né? Que é uma profissão que está extremamente em alta, né? Mas aqueles que não podem pagar um cuidador. E nós, onde nós vamos ficar? Vamos ficar em casa abandonado? Às vezes a gente vê que é muito difícil as pessoas conviverem nas casas dos pais. Os filhos têm seus filhos, têm seus hábitos, a moda mudou, o jeito de viver mudou, o jeito de conviver mudou, né? Então vamos pensando, o que nós estamos fazendo pelos nossos pais e o que a gente precisa fazer? Lembra, né? Tem uma frase que diz, né? O que você faz, você recebe de volta, né? Então pense bastante. O que nós estamos preparando para o nosso futuro? Preparando para essas fases onde a gente tem menos locomoções, menos coisas, onde a gente tem mais dificuldade de viver sozinho, né? Então vamos pensar, será que eu estou
construindo algo para mim melhor, ou eu estou deixando o barco correr e aconteça o que acontecer, né? Então isso é só para a gente lembrar um pouquinho, será que nós estamos tendo gratidão? E as coisas que aconteceram na nossa vida, todos nós já passamos por diversas experiências, diversas situações, algumas muito boas e algumas muito difíceis. E será que a gente agradece por todas elas? Aí vamos refletir, cada um reflita depois na sua casa. Quantas mudanças aconteceram dentro de cada um de nós e no jeito da gente levar a vida, pensar na vida e agir na vida em função de dificuldades mais doloridas. Dificuldades que nos fizeram sofrer um pouco. Dificuldades que implicaram em perdas de gente, de pessoas, de coisas, de lares, um montão de coisas. Quantas coisas já aconteceram com a gente? E aí a gente vai refletir, e depois disso, estamos nós aqui. Superamos, crescemos, aquilo já foi, né? E tenho certeza, as lições que nós aprendemos lá, né, foram muito importantes para a gente. E hoje a gente é um pouco diferente em função daquelas dores, daqueles sofrimentos, daqueles desesperos, daquelas angústias. E aí, vamos ser gratos por isso, né? Vamos ser muito gratos por isso, porque isso é a situação criada por eles para que a gente se modifique, para que a gente se transforme, para que a gente acerte nossos caminhos, que às vezes nós estamos nos perdendo. Então temos que ter também gratidão por isso. Gratidão pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Gratidão por alguém, um grupo, sei lá quem, no plano espiritual, ter redirecionado a nossa vida de algum modo diferente, de algum modo que a gente não esperava, e que fez transformações e está fazendo transformações muito grandes no crescimento de cada um. Depois vocês pensem bastante, quanta coisa boa aconteceu, quanta coisa boa foi. E a gente tem que pensar só para ter a gratidão. E como dizia um slide aí, né? Não fique preso no pensamento do passado. Deixa, o passado já foi. Nenhum de nós consegue voltar e refazer o passado. Nós já estamos aprendendo, e por experiência própria de todos nós, a gente não consegue mudar o passado. Mas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu consigo mudar o meu presente e organizar um futuro com certeza melhor do que já foi. O que basta para isso? Basta eu querer. Basta eu ter vontade. Basta um esforço meu para essas coisas irem acontecendo. E principalmente, não tenhamos pressa. Nós sofremos muito por querermos tudo resolvido naquela hora, naquele momento e daquele jeito, né? E o mundo não é assim, o universo não é assim, nada é assim. As coisas vão mudando devagar, e a gente nem olha, e quando viu já mudou. E vindo para cá eu estava lembrando, em 1966 teve uma Copa do Mundo, né? Televisões eram raríssimas naquela época. E eu fui assistir um jogo do Brasil na Praça da Sé, em São Paulo. E era um lugar que ia um montão de gente para assistir, quem não tinha televisão, né? E não queria ficar só no radinho, né? E como é que funcionava esse jogo que nós fomos assistir? Tinha um telão monstruoso
num lugar da praça, cheio de bolinhas atrás, um monte de lâmpada. E tinha uns alto-falantes, e que um locutor esportivo, ele ia descrevendo de lá o jogo. Fulano passou para ciclano, a bola está assim. E o que a gente ficava vendo, escutando ele? A luzinha de onde estava a bola andando. E era assim que a gente assistia e voltava para casa feliz. 1970, de novo falando da Copa, né? A gente já tinha muito mais televisões, a gente conseguia assistir em lugares, né? Em casas. E hoje é uma coisa toda normal. E a gente nem notou essa mudança. Mas as coisas foram acontecendo, as coisas foram evoluindo, né? Hoje não tem mais bonde. Naquelas épocas estavam acabando os bondes. Então as coisas foram mudando num ritmo mais lento, mais tranquilo, mais perene e que não voltam mais atrás. E assim também é a nossa vida. Nossa vida está mudando a todo momento, a todo segundo, passo a passo, jeito a jeito, né? Então não tenhamos pressa das coisas. Vamos fazer dentro daquilo que a gente consegue fazer. Vamos aceitar o que acontece para a gente dentro daquilo que a gente acha que é importante. E não vamos nos desesperar. Desespero não resolve nenhum problema. Desespero não cobre minha conta devedora no banco. Né? O que cobre minha conta devedora no banco é trabalhar. É trabalhar, ganhar dinheiro e cobrir na conta. E a minha conta corrente, né? Não do banco, mas do plano espiritual, também ela é assim. Eu preciso estar sempre movimentando, sempre trabalhando, sempre fazendo coisas, para mim depositando um dinheirinho nessa conta espiritual. Então pense, o que nós estamos fazendo? Ah, eu já me acomodei e não faço mais nada. Será que é isso? Será que isso vai fazer bem para a gente? Ou será que a gente vai ficar entediado? Eu conheço muita gente que depois que aposentou, né, tem esse pensamento. Eu já trabalhei muito e não... Agora eu mereço só descansar, só descansar. E aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ele passou a se movimentar bastante. Ele passou aí nas clínicas, nos hospitais e nos médicos, porque o corpo começou a reagir a essa inércia e começou a aparecer um montão de coisinha pequena. Então a gente não pode parar. A gente vai fazer mais devagar, não preciso daquele desespero, mas vamos nos movimentar. Ah, mas eu não sei o que fazer. Vem aqui no Seara ajudar as pessoas. Eles estão precisando de voluntários. Está cheio de lugar precisando de voluntários, cheio de associações, de ONGs, de coisas precisando de gente que ajude. Vamos nos sentir ainda úteis, que a pior coisa é você ficar sentado em casa e se sentindo que você não consegue fazer mais nada e não serve para nada. Claro que eu sirvo. Se eu não servisse para nada, tenho certeza, o plano espiritual não ia deixar a gente ficar aqui. Nós vamos ficar vivendo aqui enquanto o plano espiritual e Jesus sentirem e verem que eu estou aprendendo, estou evoluindo e estou me transformando. Ele não põe ninguém de castigo num sofá, porque agora não precisa fazer mais nada para a pessoa ficar doente. Enquanto eles sentem que a gente tem crescimento, que a gente pode evoluir, pode se transformar, pode ajudar as pessoas, pode fazer o bem, pode praticar a caridade que ele tanto nos exemplificou, tenho certeza, a gente vai estar aqui vivo. Mas vamos fazer as coisas. Ah, não sei o que fazer? Peça a Deus. Rapidinho vai aparecer gente que precisa da gente, né? E aí não se esqueçam, sejam gratos por estarem assim. Sejam gratos por estarem aparecendo em todos os momentos da nossa vida oportunidades.
oportunidades para a gente se sentir mais vivo, se sentir com mais ânimo, se sentir importante para as coisas, né? Então pensem, a gratidão que nós vamos ter por isso. E já pensaram nas gratidões dos seus filhos que vocês tiveram, seus netos, todas as pessoas que convivem com vocês? Será que nós temos gratidões por eles ou vamos esquecendo e vamos deixando para lá? Vamos agradecer a Deus por colocar a gente nessa família. Que coisa maravilhosa. Ali nós crescemos juntos. Ali nós aprendemos juntos. Ali a gente conhece a diferença entre as pessoas. Um pensa de um jeito, um pensa de outro, um age de um jeito, um age de outro, né? E é lá uma escola de convivência. É uma escola de relacionamento. E, aliás, como dizem nossos mentores espirituais, a família é o lugar mais importante que nós temos que priorizar na minha vida. Então vamos pensar, será que eu estou priorizando a minha família como devia? Ou eu fico arrumando coisas para fazer, para fugir lá de dentro, para fugir da convivência deles? Ah, mas tem gente chata, tem gente isso e aquilo. Sim, mas em todo lugar tem. Se a gente aprender a ver nessas pessoas o que eles têm de bom, a gente pode se surpreender. E nós temos aí a experiência, talvez, de centenas de vidas, né? De sermos juízes que erram, né? E a gente continua até hoje julgando as pessoas. A gente julga as pessoas, condena as pessoas, fala mal das pessoas, sem conhecer a história deles dos últimos 300 ou 400 anos. Por uma ou outra atitudezinha nessa vida, a gente passa a julgar, condenar, rebaixar e jogar essas pessoas para trás. Será que nós estamos fazendo certo? Aí eu pergunto, né? Eu já li bastante o Evangelho, li bastante estudos, né? Eu não achei em nenhum lugar, pode ser que eu tenha me equivocado, que eu tenha lido errado, a gente erra, né? Mas eu não vi em nenhum lugar Jesus ficando condenando as pessoas. Vocês viram? Então, se ele que é o exemplo para a gente, é o nosso grande orientador, o nosso grande mestre, não condenou ninguém, né? E nem atirou nenhuma pedra em ninguém, e aliás evitou que se atirasse pedras, né? Por que eu gosto de ficar julgando? Por que eu gosto de ficar criticando e falando mal das pessoas? Precisam pensar sobre isso. Acho que nós não estamos deixando alguma coisa acontecer que não é boa, né? E parece que agora ficou até mais fácil, né? Porque agora com essas maquininhas, nossa, vira um torpedo de agressões, um torpedo de comentários negativos, um torpedo de coisas que não são boas. Será que eu estou sabendo usar o celular para o meu bem e para o bem das pessoas? Ou eu estou usando o celular para fazer um montão de novelas da vida e, sei lá, desafogar mágoas, raivas e outras coisas? Pense em vocês, pense na gente. Como a gente está administrando essa maquininha que Deus permitiu que viesse para a gente nessa época, para facilitar um montão de coisas na nossa vida, e às vezes a gente está usando um pouco delas para fazer o mal. Tudo que eu fizer nessa vida que eu prejudique as pessoas vai ter consequências. Mais graves ou mais leves, dependendo do jeito que a gente fez. E lembra, Deus não perdoa. Deus permite que eu volte a conviver e corrigir esses problemas, né? Não adianta eu ficar errando e vou falar com Deus, vou fazer uma promessa, vou fazer um montão de outras coisas que recomendam por aí, para que sejam perdoados os pecados. Uma, que quem diz que perdoa é humano que nem nós, né? E a gente já sentiu na nossa vida diversos momentos de dificuldades. Esses momentos
grande parte deles foi causados pelo jeito que a gente viveu nas últimas vidas, pelo jeito que a gente causou para outras pessoas nos nossos relacionamentos, nas nossas vivências passadas. Então, pensem bem, use a maquininha, use para o lado bom, para o lado criativo, e não para a gente ficar dependendo só delas, né? E a gente ficar perdendo tempo de conviver saudavelmente com as pessoas. Senão, quando vira o arrependimento, é muito triste, né? E a gente vê aí, esses dias estava escutando os comentários, né? E vale como dica para vocês que querem ser empresários, né? Comércios do futuro. Montem um negócio de óculos. Todo mundo está acabando com a vista, com a maquininha, com o celular. Mas ninguém vai falar nada, porque os jornais, as imprensas, todos, se começarem a criticar, eles não têm os anunciantes que eles têm, que vendem essas coisas, né? Então, médicos recomendaram, montem clínicas de óculos, porque as coisas vão ver. Outra profissão que a gente está vendo aí, que outro lugar que vai ter bastante, né? Uma empresa especializada, né? Vai caber muitas aí, para vender aparelhos de surdez. Nosso ouvido aguenta um limite, foi programado para uma necessidade. E a gente vê assim, a gente deturpando as coisas. E depois, como é que a gente vai conseguir ser grato pela vida com um óculos grande, um aparelho aqui, com outras coisas, né? E na próxima vida, nas próximas gerações, né, a gente já vai nascer com um filtro aqui na garganta. Por que é esse filtro? Esse filtro, o plano espiritual, talvez vá desenvolver para a gente conseguir viver no planeta Terra. Nós estamos acabando com a Terra. Nós estamos acabando, o que nós estamos gerando de poluição, né? O que nós estamos gerando de coisas, né? A gente viu os rios, os mares acabando, as nossas ondas de calor, de chuva, de frios, de um montão de outras coisas, né? Acabando com o planeta. E nós em casa, o que nós fazemos para isso? A gente seleciona o lixo, a gente tenta fazer as coisas melhores, tenta evitar contaminar as coisas. Não tem problema, só temos que lembrar, né? E aí que é a dificuldade da gente ser espírita, né? Porque a gente vai aprendendo as verdades. Nós vamos ter que voltar para cá. Daqui 100, 150, 120 anos, todos nós estaremos aqui novamente, né? Talvez a gente venha aqui no próprio Ceará, na terceira, quarta, quinta geração deles. E aí, que planeta que eu vou encontrar? Que mundo que eu vou encontrar? Já pensaram? É tudo consequência do que eu estou plantando. E não adianta chegar lá e reclamar a Deus. Ai, Deus, dá um jeito, pelo amor de Deus. Aí ele vai falar, quando vocês podiam ajudar a não acontecer isso, vocês ficaram omissos. Vocês ficaram quietos. Vocês não agiram. Dentro das suas casas, vocês não mudaram as coisas. Então vamos pensar. Se eu quero ter gratidão essa vida, a vida toda, e todas as próximas vidas, o que eu estou fazendo para ser grato? O que eu estou fazendo para melhorar esse planeta? O que eu estou fazendo para melhorar minha relação com a família? O que eu estou fazendo para superar as dificuldades? Lembra? A gente acabou aprendendo essas coisas, que a vida é eterna, né? E a gente vê muita gente que está abusando de tudo aí, são as pessoas que não acreditam na vida eterna, né? E quando vão ter a descoberta lá do outro lado, é terrível, porque o sofrimento deles é muito grande, o arrependimento de muitos deles é grande, e a gente escuta isso conversando com eles aí nas reuniões específicas para isso, né? Ver o que está acontecendo. E nós? O que nós estamos fazendo? Já pensaram nisso? Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. E, felizmente ou infelizmente,
Ele nos direcionou para casas espíritas, para a gente entender um pouco mais sobre a vida, sobre a existência, sobre vidas passadas, sobre vidas futuras, para também desenvolver dentro de cada um de nós as nossas responsabilidades. Então vamos, já que Ele confiou e encaminhou cada um de nós para cá, é porque eles sabem, eles sentem, eles têm certeza que a gente está preparado para ir tendo as mudanças que nós precisamos. Ele não encaminharia ninguém para cá que a pessoa viesse simplesmente escutar uma palestra, fosse embora e continuasse a vida do mesmo jeito. Ele não quer isso, ele não quer que ninguém perca tempo. Melhor ele ficar em casa com a família. Se ele está encaminhando a gente para cá, é porque lá dentro, no nosso espírito, a gente já tem maturidade e já está preparado para ir tendo as transformações que a gente precisa. Então vamos ter sempre confiança, sempre gratidão por tudo que acontece na vida. As coisas acontecem do modo que tem que ser e não do modo que eu quero. E esses dias, teve aquele caso da explosão lá em São Paulo, E vocês veem como é a mão de Deus. Quantas casas foram atingidas? Só uma pessoa morreu. Só aquele que estava na hora de partir. E o resto, a mulher fala, não sei porquê, eu levantei e fui lá para a cozinha, não sei quem, fui fazer não sei o quê, foi não sei o quê. Toda a mãozinha de Deus agindo para que não aconteça na nossa vida aquilo que não é para acontecer. Então tenhamos gratidão. Eles estão cuidando de mim, eles estão cuidando de vocês, eles estão cuidando das nossas famílias. Então, quando acontecer alguma coisa, é porque é para acontecer. Mas continuam gratos a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para cada um. E aí, o exemplo dessa explosão foi exatamente isso, Um negócio que podia matar 10, 15, 20, mas ninguém morreu, porque não era hora, não era jeito. E o aprendizado que eles tinham que passar era pequenininho, E aquele que tinha que dar um exemplo, deu o exemplo. Que não só ele foi, mas ele também, olha como são as coisas, Ele também vai mudar o jeito de controlar esses explosivos, essas coisas, nas cidades. Ele também foi um instrumento de Deus para fazer transformações que vão acontecer agora ao longo dos dias e ao longo dos anos. Nada em vão. Tudo tem um resultado, tudo tem uma compensação, tudo tem uma transformação. Tá bom? Então eu vou só encerrar dizendo assim, eu particularmente conheci o que chamam de fundo do poço. Eu vivi um período no fundo do poço. Mas eu não desisti de sair do poço. E eles me ajudaram a sair do poço. E às vezes eles falam para mim, tá vendo como foi bom você estar lá? Porque agora você entende as pessoas que estão no fundo do poço e você ajuda diferente as pessoas do fundo do poço. E aí eu sou grato por estar lá no fundo do poço, por eles permitir que eu saia e que eu ajude pessoas que estão lá a sair. Assim é a vida. Nós temos que viver sempre agradecendo, sempre felizes, sempre tranquilos e dormir todos os dias com a consciência tranquila. Fiz o bem que eu consegui fazer, não prejudiquei ninguém, não falei mal de ninguém, não vou guardar mágoas de hoje. As mágoas de hoje talvez sejam as alegrias do futuro. E vou agradecer a Deus por ainda estar vivo. E por amanhã ter um outro dia, tá bom? Boa semana para vocês. Vamos fazer então agora a nossa prece para a gente encerrar, essa reunião. Então vamos agradecer do fundo do coração a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e guias espirituais,
pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, pela família que nós temos, pela certeza que sairemos daqui melhores do que quando chegamos, que consigamos assimilar tudo que seja bom do que foi dito e que consigamos ir colocando em prática essas orientações, essas recomendações e que façamos nossas famílias mais felizes, nossos colegas de trabalho, que a gente tenha mais paz, harmonia, equilíbrio e aceitação. E que aqueles que necessitam, que a gente possa ajudar, que de algum modo a gente faça, mesmo que seja pela oração, que é uma das mais poderosas ajudas que a gente pode fazer. E que Deus ilumine o nosso caminho, os nossos aprendizados, o nosso crescimento e as nossas transformações. Graças a Deus.